Oi meninas, bom dia! Como é que vocês estão? Chegamos ao dia 22. Vamos iniciar o nosso propósito 3. Hoje é quinta-feira da semana em que nós celebramos, relembramos, revivemos. É a Semana Santa, né? A Semana da Paixão. Sabemos que é uma semana simbólica, mas é um símbolo tão importante, né, meninas? E hoje nós vamos falar de um assunto também que vem muito a calhar com essa data de hoje. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Esse é o nosso terceiro propósito. Olha o que diz em Colossenses 2:7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, em Cristo, e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosas na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Que verso lindo para nós memorizarmos, meditarmos hoje. Que verso lindo. Vamos deixar que as nossas raízes se aprofundem em Deus, que nós cresçamos nele, que sejamos fortes nele e que os nossos frutos mostrem quem nós somos. Meninas, nós fomos criadas então para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Desde o princípio, desde o Éden, o plano de Deus é nos fazer semelhantes a Ele, a Jesus, a Trindade. Em toda a criação, Deus falava e as coisas aconteciam. Mas quando o ser humano foi feito, Deus se dedicou mais. Deus colocou a sua mão. Deus convidou toda a Trindade para fazer parte desse momento e disse: vamos criar o homem à nossa imagem, a imagem de Deus. Esse, meninas, é um privilégio muito grande que nós temos e que deve nos trazer muita honra. Nós não conseguimos entender por completo tudo que isso abrange, mas nós podemos analisar alguns aspectos. Nós somos, assim como Deus, seres espirituais. Nós somos intelectuais, nós somos relacionais, nós temos consciência moral, e tudo isso nos faz semelhantes a Deus. Discernir o certo e o errado, nos relacionar com pessoas. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. A imagem, infelizmente, hoje, ela está incompleta, está danificada, está distorcida pelo pecado. E Deus, então, enviou Jesus para restaurar essa imagem em sua plenitude, porque nós havíamos perdido. Muitas vezes as pessoas usam, né, a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre os membros da família. Mas Deus, Ele também quer que nós sejamos parecidos com Ele, que nós manifestemos a imagem e a semelhança dEle. Sendo bem clara, nós jamais nos tornaremos Deus, mas nós devemos nos esforçarmos para sermos justas e santas como Ele é. Deus, Ele não quer que você se transforme em um Deus, mas Ele quer que você seja como Ele é, tendo os valores, as atitudes, o caráter, os princípios que Ele tem, o amor que Ele tem, os atributos que Ele tem. Isso não é algo confortável. Isso, meninas, faz parte do desenvolvimento do caráter. O autor diz que tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar automato.
autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da sua personalidade. É o nosso caráter que precisa ser transformado. O supremo objetivo de Deus para a tua vida aqui não é o conforto, é o desenvolvimento do caráter. É isso que nós precisamos focar. Deus, ele não é um empregado nosso. Ele está para nos servir naquilo que nós não podemos fazer, não naquilo que nós podemos fazer. A vida não gira em torno de ti. Somos nós que existimos para os propósitos de Deus, não é Deus que existe para os nossos propósitos. Deus, ele nos concede tempo aqui na Terra para a gente construir e fortalecer o nosso caráter e estarmos prontas para a eternidade. Como nós temos lidado com isso? Nós temos feito a nossa parte no fato, na necessidade de nos tornarmos semelhantes a Cristo? A obra do Espírito Santo em você, o processo que nós passamos, meninas, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, ele é chamado de santificação. Esse é o terceiro propósito nosso aqui nessa terra. Somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. Mas isso não significa que nós não devemos nos esforçar, que nós não devemos desejar e principalmente, meninas, que nós não devemos orar e clamar por essas mudanças. Na maioria das vezes, o poder do Espírito Santo, ele atua de maneira tão discreta, tão silenciosa, que a gente nem percebe. As características de Cristo, meninas, elas não podem ser adquiridas nem produzidas por habitação. Aliás, por imitação, mas sim por habitação. Nós precisamos permitir que Cristo more em nós. Nós precisamos colocar nossas raízes nele, para que seja algo natural o fruto que vem de nós. O autor também diz que nós precisamos cooperar, nós devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. O Espírito Santo, meninas, não age sem a nossa autorização. É a obediência que libera poder de Deus. Nós precisamos agir, fazer tudo e mais um pouco do que está ao nosso alcance. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderosa ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza. Faça a coisa certa, apesar dos seus sentimentos, apesar dos seus medos. É dessa forma que a gente coopera com o Espírito Santo, agindo da forma certa. Nós temos uma participação ativa nesse processo, uma participação ativa. Não somos meras espectadoras. O autor diz que nós não podemos ficar paradas esperando que as mudanças aconteçam. Nós precisamos agir, abandonando a nossa maneira antiga de fazer as coisas, escolhendo mudar o nosso pensamento. Afinal de contas, nós somos transformadas de dentro para fora. Nós precisamos assumir conscientemente o caráter de Cristo. Como que a gente faz isso? Desenvolvendo novos hábitos, hábitos que são dignos de Deus. O caráter é basicamente isso, a soma dos hábitos que nós temos. Que hábitos tu precisa mudar hoje para ser mais semelhante a Cristo? Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Às vezes nós pedimos um sinal concreto de Deus
E Deus, ele é de fato concreto. Ele coloca situações reais do nosso dia a dia para trabalhar a nosso favor. Algumas questões, olha o que o autor diz, algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio de pessoas do que realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntas. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Ela precisa acontecer junto com pessoas. Ela precisa acontecer enquanto a gente aprende a amar as pessoas como Jesus amou. Outra verdade que o autor nos traz diz que tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Não é fácil, não é simples, mas nós somos uma obra em construção. A nossa transformação espiritual durará o restante da vida, durante toda a nossa vida aqui, e não será completa. Ela só vai terminar quando formos glorificadas na eternidade. Deus, ele está muito mais interessado em edificar o teu caráter do que em qualquer outra coisa. Ele não se importa com a tua carreira, com as tuas escolhas profissionais, pessoais. Ele se importa com o teu caráter, com o quanto tu tem se desenvolvido e aprendido dele. Meninas, Deus não se importa com o que a gente faz, ele se importa com a gente. Ele se preocupa com o nosso caráter, porque é o nosso caráter que nós vamos levar para o céu. Nós precisamos tomar uma decisão contra a nossa cultura, contra os nossos hábitos, para que a gente se concentre na coisa mais importante da nossa vida, que é sermos semelhantes a Cristo. Caso a gente não se concentre nisso, tudo ao nosso redor vai tentar nos moldar a imagem daquilo. Mas Deus quer nos moldar a sua imagem. Muitos fiéis, lamentavelmente, abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino final. Com o que nós andamos preocupadas? Com o quê? Que pergunta forte. Nós devemos estar preocupadas com o céu. Na reflexão diz, finalizando o dia 22, tá, meninas? Fui criada para me tornar semelhante a Cristo. Uma verdade que nós precisamos adquirir. Para memorizar está 2 Coríntios 3,18. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Amém? E a pergunta para meditar: em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Vamos pedir isso agora em oração, meninas? Vamos pedir que Deus nos revele as áreas da vida que nós precisamos de transformação urgente e que Ele envie o seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos verdadeiramente sermos transformadas. Senhor Deus, Pai amado, Pai, hoje nós queremos pedir que o Senhor revele onde precisamos mudar, que aspectos do nosso caráter, da nossa vida, nós precisamos, Senhor, dar mais atenção. Nos ajuda, Pai, a olhar para a eternidade, muito mais do que qualquer outra coisa aqui nessa terra. Derrama, Senhor, sobre nós, por favor, te suplicamos, o Teu Espírito Santo, porque somente com a ação dele seremos transformadas.
É isso que nós te pedimos neste dia, Pai, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração. Obrigada por estar aqui até agora, por caminhar junto comigo. Que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã.